Ó, eu só acho que quando a gente estiver lá na metade... Ixi, já tá ao vivo? Meu Hum. Deus, não vou falar mais não. Não, pode falar. Não, pode. Não, é que, Vai lá, pode falar, que agora eu fiquei curioso. é que eu tenho quase certeza que quando estiver lá faltando uns 10, 15 minutos para acabar, o meu celular ele vai começar a descarregar. E eu vou ter que colocar ele no carregador, aí eu só vou ter que tirar o fone de ouvido só, mas é isso. Não, iPhone é sem assim, nenhum né? problema. iPhone, assim, você tem duas opções, ou carrega ou escuta, ou... enfim. É sobre isso e não tá nada bem. Exatamente. Não, e fora, assim, você ainda colocou uma situação que, ó, a bateria vai acabar. É um fato, tipo, daqui a pouco vai acabar, Eu porque já sei, né? iPhone e tomada é uma relação muito próxima, né? Sim, já é aqui, já na extensão, né? Tudo conectado. Se for para explodir. Não, que isso, vai não. Então, dessa forma, a gente começa mais um episódio do Pode Ler e Escrever. Estou aqui com Leblon Carter. É um prazer ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado por topar participar, falar sobre um lançamento Obrigado. próximo por aí, dos próximos livros, dos livros que já estão publicados. Tenho muita curiosidade, muita pergunta para fazer. Mas é isso, Leblon. Obrigado. Boa noite. Como que você está? Tudo certo por aí? Obrigado você pela oportunidade. Boa noite. Eu tô bem, né? Seguindo adiante na carreira de escritor independente, que é uma Agora luta, né? 100%, Que a né? gente tem que fazer. Ai, 100%. Não, Agora antes já era 100%. 100%, porque eu já me dedicava mais do que eu deveria. Agora já é tipo uns 200%. Nossa, eu imagino que dá aquele friozinho na barriga também, né? Tipo assim, um novo momento, né? Você até Com certeza, compartilhou né? esses dias, então vamos falar sobre isso. Porque Vamos também. desafio para escritor independente é o que não falta, né? Então acho que Não. tem alguns bons minutos para a gente falar sobre isso, né? Mas antes da gente partir para a primeira pergunta, para a gente dar start assim, na conversa de fato, queria falar do Clube de Autores, que é o nosso patrocinador e que apoia aqui o Pode Ler e Escrever. O banner está até aqui na tela. E o Clube de Autores é uma das maiores comunidades, né? A maior comunidade de autores independentes do Brasil, mais de 75 mil livros publicados, e pode ser uma boa oportunidade para quem está começando no meio literário. E tem aqui o QR Code na tela, para quem está assistindo pelo computador, quiser escanear pelo celular, já vai direto no link da parceria, ou aqui na descrição, você consegue também saber tudo sobre o Clube de Autores, o Pode Ler e Escrever, uma parceria bem legal, beleza? Então, Leblon, vamos lá. Já quero falar de cara de luzes, quando as luzes se apagam, que é o seu próximo lançamento, que é agora, semana que vem, março, dia 4, não é? É isso, já quase. Até o cachorro emocionou falando de luzes. É a fanbase, né? Pesada agora a fanbase. Começa Os em casa, leitores. né? Exato. Me fala tudo. Como que tá a expectativa de lançamentos? Já tá assim na comunicação, já tá no trabalho de pré-venda. E, Do que fala de luzes? E de toda a história dele? Vamos lá. então, eu vou tentar resumir ao máximo possível, né? Uhum. Eu, lá em 2016, não, 2015, eu estava na faculdade de cinema e audiovisual. Aí eu precisava muito de um emprego, aí eu entreguei o meu currículo num cinema que é bem famoso, que é o Vermelhinho, sabe? Cine, quase que eu não posso falar o nome. E aí eu fui chamado para trabalhar lá uns 7 meses depois, né? Já na metade de 2016. E aí eu acabei conhecendo lá o Cedric, que são os personagens do livro de verdade, o Cedric, a Amanda e todo Legal. mundo. E aí eu fiquei trabalhando nesse cinema só um mês. Então o meu convívio com ele foi bem pouco. Eu realmente gostei dele e tal, mas não aconteceu nada entre a gente, né? Ele sabe Poderia disso? falar disso, mas Hoje. óbvio que não. Por isso você não pode falar o cinema, né? Não, Tá não. explicado. Todos os meus amigos sabem, menos ele, mas ele não tem Insta, ele não tem Twitter, não tem Facebook, então Tá. para descobrir ainda vai demorar um pouquinho. Mais um E dia aí eu vai, né? trabalhei. Ai, eu espero já estar Provavelmente. muito famoso, muito rico. Porque aí a chance de processo, mesmo se vir, eu já consigo me defender, né? Que é É menor. verdade. Aí eu trabalhei um mês lá com eles, e aí a gente foi tudo demitido, né? Porque era emprego temporário, de férias e tal. Sim. E aí, acho que uns 6 meses depois, eu fui recontratado, só que não para esse mesmo cinema. Eu fui para outro cinema, que é da mesma rede, só que outro complexo. Sim. E aí, nesse complexo, eu fiquei 1 ano e 2 meses.
E aí lá eu já conheci outras pessoas que também são personagens dos livros. Então eu quis mesclar um pouco do pessoal novo que eu conheci com o pessoal antigo, entendeu? Mas com o Cedric mesmo eu convivi só um mês só. Quer dizer, a gente já foi em rolê junto e tal, já foi assistir filme com outra amiga nossa. Mas nunca aconteceu nada, não. Foi só fanfic da minha cabeça. Aí você já trabalhou a história nessa época. E por que você está lançando só agora? Assim, 5, 6 anos depois? Então, em 2017 eu estava no segundo cinema, né? Que era o meu cinema fixo agora. E aí eu comecei a escrever esse livro no Wattpad, né? E ele é muito como um diário, gente. Eu não vou nem negar. Se você pegar o livro, até os meus leitores beta já falou, é muito pessoal, mas é muito pessoal mesmo. Porque eu meio que escrevia para desabafar, para contar como era. Então, todo o sistema operacional do cinema é 100% real. A forma como eu falo que a gente limpa as salas, limpa os corredores, como funciona toda a dinâmica. E aí, eu fiquei escrevendo de 2017 até metade de 2018. E aí, quando eu fui para a Amazon, eu comecei em 2019 na Amazon, publiquei primeiro meu livro de fantasia. E aí, em 2020, eu publiquei o Luzes. Só que aí eu nem divulguei nem nada, eu não sabia nem como funcionava a plataforma. Aí ficou uns 3, 4 meses lá, aí eu tirei porque eu queria trabalhar ele de uma forma melhor. Aí quando veio a pandemia, não, o Luzes eu publiquei em 2019 na Amazon, junto com o meu de fantasia. E aí em 2020, teve um incentivo literário que estava dando para autores e editoras, né? Que quem tinha sofrido muito na pandemia e tal, e aí eles estavam dando um bônus de R$2.000 para autores, né? E aí eu inscrevi o projeto do Luzes, que eu queria fazer um documentário com os meus amigos, chamar os meus amigos, né? Porque eles são personagens da história, entrevistar eles, fazer tudo bonitinho e tal. E aí eu ganhei esses R$2.000. E aí eu peguei esse dinheiro, eu comprei a minha câmera, e aí eu gastei muito mais do que R$2.000, porque só os meus equipamentos de iluminação dá quase R$2.000 também. Sim. E aí eu tentei fazer dar certo ano passado, chamei um colega meu para ver se ia, se não ia, acabou não dando certo. Mas eu vou fazer esse projeto de um jeito ou de outro, vai sair esse documentário, nem que seja só comigo falando como foi a história, mas eu vou fazer sim, porque eu dei a minha palavra e eu pretendo ir até o final com ela. E é isso. Que legal, legal. Por enquanto é história, né? Mas a história é baseada em fatos reais. Interessante. Então, desde uma questão técnica, né? Tipo assim, de uma sala de cinema até a questão do romance, né? Interessante. O romance é fic, o trabalho é... Eu tenho mais experiência no trabalho do que no romance, então não tem como. De um lado, de um lado não, acho que pelo que você está falando, infelizmente, né? Infelizmente você tem uma experiência maior na parte técnica do cinema do que a parte do romance. Exatamente. E aí, e como que tá, assim, você está muito nessa estratégia de comunicação para o lançamento. Isso. Né? Como que é esse momento, assim, para você, assim, tanto de produção de conteúdo, de expectativa, você coloca algumas metas, o que você acha que é crucial para dar certo, para não dar, como que é tudo isso? Então, pro Luzes, ele é o único projeto que eu planejei durante muito e muito tempo. É tipo quase um ano e meio, imaginando o que eu ia fazer. Eu já tive várias alternativas do que eu ia fazer. Tanto que quem me conhece sabe que eu lanço projeto a cada 2, 3 meses, um projeto novo. E esses projetos sempre foram muito bem pensados para eu ganhar público, para quando eu viesse com projetos grandes, eu ter um público muito maior para poder jogar esse público em cima do meu projeto. E aí o que aconteceu? Quando eu tomei a decisão de lançar o Luzes, eu demorei muito tempo para revisar ele, principalmente por causa do meu trabalho formal, né? Então, tipo assim, eu conseguia revisar uma página por semana só. E o livro é curto, tem 130 páginas. Eu deveria ter terminado muito mais rápido. E aí eu sempre fui jogando um projeto, para não ficar uma lacuna muito grande. Tipo assim, eu não lanço nada há 4, 5 meses. Isso não pode acontecer. Eu tenho sempre estar publicando alguma coisa para ganhar mais leitores. Sim. E aí, quando eu planejei o Luzes, era para ele sair em julho do ano passado. Eu já estava planejando tudo para ele sair. Tanto que a capa foi feita em julho do ano passado. Tudo estava pronto desde aquela época. Aí a primeira foto que eu postei no meu Instagram, falando do Luzes, que é aquela foto que eu tô todo vermelho e azul, eu tirei naquela época que eu já estava fazendo a estética de divulgação do conto, né? Do conto não, do livro. E aí não deu certo, eu segurei, e aí eu fui publicando outras coisas e eu fui estudando muito. Eu fui estudando mais ainda de fotografia, de iluminação, de conceito artístico, porque eu sabia que quando eu chegasse nesse momento, não só porque o Luzes é muito importante para mim, né, mas eu acredito que ele tem um baita potencial,
E eu falei, tem que ser uma coisa muito bem pensada. Muito bem pensada mesmo. Tem que ter uma estética, tem que ter um conceito. Eu não posso só jogar um livro assim e falar, ai, gente, olha, eu tô lançando um livro, comprem. Não dá, tem que apresentar alguma coisa muito diferente do que o pessoal tá fazendo. E a minha sorte, eu dei muita sorte, a Jordana tá até aqui na live, acompanhando. Eu só usava o Instagram até agosto. E o Instagram não dava muito público. E a Jordana tava falando, vai pro Twitter, vai pro Twitter, vai pro Twitter, porque todo mundo lê lá, tem um monte de escritor lá. Aí eu falei, ah, tá bom, Jordana, vou fazer isso. Aí dei uma pausa no Instagram, né? Eu falei pro pessoal que ia descansar um pouco e fui pro Twitter estudar a plataforma para ver como que funcionava lá. Fiz amizade com um monte de gente, fiz amizade com o Mark, com a VF do Kina, um monte de gente. E aí eu cresci um pouco lá também. E aí quando eu lancei o meu de Halloween, já deu um boom muito maior, eu ganhei muito mais leitores. E aí eu falei, meu, eu tenho que usar o Instagram e o Twitter. Não dá pra ficar em um ou São em públicos outro. bem distintos, né? Eles se complementam, né? Isso. Porque tem aquilo do pessoal, alguns escritores preferirem o Twitter porque você não posta sua foto, você posta só meme, posta isso, posta aquilo. E eu sou muito mais de visual, eu gosto de foto, eu gosto de aparecer, essas coisas, conceito. Então, para mim, é muito mais o Instagram. Só que aí, quando eu mesclei essas duas plataformas, eu vi que eu aumentei muito mais o meu engajamento. E aí, quando eu lancei o meu de Halloween, que eu ganhei muito mais leitores, eu já fui me preparando cada vez mais para o Luzes. Ele ia sair também em dezembro, aí eu tive que adiar de novo, porque tive que fazer parte 2. Sim. E aí, é o que? Um gatinho? É um gatinho. Ah, eu amo. Ixi, Maria, eu tenho duas aqui em casa. Ele às vezes aparece na live todo carente, né? Lindo. Aí fica Eu aqui, amo. roçando. Aí fica trançando, né? Roçando, pedindo carinho. É assim mesmo, as minhas fazem a mesma coisa. Aí, no caso, eu vim com a ideia do Luz, né? Eu tirei um tempo para descansar em dezembro. E aí, em janeiro, eu me organizei todo para vir com ele. Já em fevereiro, com a ideia da maquiagem, ideia das fotos que tem que ser cores fortes, né? Vermelho, azul, um pouco de amarelo também, puxar isso do neon, para estar sempre apresentando um conceito. E aí, quando eu lancei, eu tenho 3 formas de divulgação. Primeiro, eu faço a divulgação orgânica. O que é divulgação orgânica? Eu vou postar nas minhas redes sociais. Quem me segue, quem me acompanha, os meus colegas, eles vão divulgar, eles vão comprar, né? Eu vou fazer todo esse engajamento, que é o buzz marketing, né? Que eu vou fazer as pessoas falarem de mim, falarem do meu projeto e do meu novo trabalho. E aí, depois disso, tem a divulgação paga, né? Que a gente paga para influenciadores fazerem reels, fazerem posts, fazerem isso, fazerem aquilo. E aí, a última parte da divulgação é aplicar uma meta, por exemplo. Ai, gente, como você tinha falado, né? Eu não dou meta para nada, mas quando a gente tá no final, por exemplo, tá com 142 cópias vendidas. Você fala, gente, daqui 2 dias vai fechar a pré-venda e eu queria muito bater 150. E aí a gente vai bater esses 150 faltando. Mas é uma coisa que a gente deixa para o final, para ampliar as vendas antes de fechar totalmente a pré-venda, entendeu? Então eu sempre trabalhei dessas 3 formas, a partir do conto de Halloween, né? Que aí eu já tive um pouco mais dessa dinâmica e aprendi um pouco mais. E aí foi isso. É interessante. Então você pensa sempre em 3 etapas, né? Então, primeiro você planeja tudo na sua cabeça, igual você falar estética, né? Eu acompanhei a questão da fotografia, você pegando, né, o neon vermelho. Então você já começa a mudar a cara da sua rede social para quando ver a capa, por exemplo, quando começar a ver a comunicação do livro, de fato, a pessoa, né, sua audiência já está familiarizada com essa nova estética. Eu imagino que às vezes cria até uma curiosidade quem já te acompanha, né? Aqueles seguidores próprios, né? Então começa com essa estética, aí começa a comunicar com a sua própria base, porque são amigos, eles vão comprar, eles vão apoiar, independente do que seja. E aí você vai para um outro público, que é aquele que não te conhece, que é o pago com as publis, né? Reels, né? Os stories, enfim, a divulgação. E aí dá o desespero. É o desespero e criar um senso de urgência, né? Tipo, ó, igual o seu preço promocional até tal dia, depois vai ao preço normal. Então, é tipo assim, ó, não fique de fora, né? Legal, pensar né, em 3 camadas, assim, né? Tipo, muita gente falou disso também. Porque eu comecei a falar do livro, acho que 2 semanas antes. E aí abriu a pré-venda e ainda tem mais 2 semanas de pré-venda. Então, antes de abrir a pré-venda, eu já comecei a falar um monte de coisa, soltar um monte de coisa. E aí, quando chegou a pré-venda, o povo já estava curioso. Aí o pessoal compra.
Quem ainda não quer comprar vai ter que lidar com mais 2 semanas de divulgação pesada, com muita coisa sendo postada ao mesmo tempo, entendeu? Então, mesmo que a pessoa não compre, ela tá curiosa para saber como que vai ser, o pessoal que vai comprar, que vai ler, que vai comentar, o que vai falar, entendeu? As pessoas geram esse senso de, meu Deus, eu preciso saber sobre o que é, mesmo que eu não vá ler. Eu quero ver que outras pessoas estão falando sobre, entendeu? Porque aí, se o pessoal fala bem também, o outro vai lá e compra. Pelo menos é esse tipo de marketing que eu faço. Interessante. Não, é legal, assim, e um ponto bem importante, né, que o volume de produção de livros, né, de publicações, falou, tô há 5 meses sem publicar, já parece um tempo longo, né? Então, quanto mais você publica, mais estratégia de lançamento você tem e mais leitores você vai ganhando, porque são novas histórias, né? Sempre tem esse movimento todo. Então, essa é um ponto importante também, né? Quanto mais você publica, mais a tendência vai aumentando a sua audiência, né? Isso você tem sentido a cada lançamento que vem chegando gente nova, pessoas que de fato não te conheciam antes de Luz ou antes de outros livros também? Isso acontece, isso é de fato, né? Então, eu gosto de fazer minha agenda de lançamentos, que eu com certeza não conseguia cumprir antes, né, por causa do meu trabalho. Mas eu estudo, é uma coisa que eu vou falar depois na live, mas eu estudo planejamento de carreira artística, administração, Legal. marketing e tirando fotografia, essas coisas. E uma coisa que eu aprendi é que, tipo assim, você vai fazer muitos projetos, mas nem todo projeto vai ser um projeto grande. Então você vai pegar projetos grandes, que é que nem o Luzes, e aí você pega R$ 1.000 para fazer em divulgação, você vai usar muitas fotos, vai fazer isso, vai fazer aquilo, que são projetos grandes. Mas aí, por exemplo, em maio, eu vou lançar um conto de fantasia da minha série de fantasia. Nele eu não vou gastar nada, porque eu vou fazer a capa, vou fazer a diagramação, uma amiga vai fazer a revisão. Então, tipo assim, o Luz é um projeto gigante. Já o meu outro projeto que vem já é um projeto muito menor, entendeu? Porque você não consegue nem tempo, nem espaço, nem dinheiro para fazer todos os seus projetos serem projetos grandes. Então você precisa administrar qual projeto que tem mais chances de dar sucesso, que tem mais chances, tipo assim, de explodir e focar nele. E aí os outros projetos você vai para ganhar um pouco mais de público, ganhar um pouco mais de terreno. Porque, para quem não sabe, eu sou fantasista, né? Meu primeiro livro foi de fantasia, eu tenho preferência em escrever fantasia, mas eu falei, fantasia não dá. Fantasia nacional não se sustenta, é muito complicado. Tirando alguns autores aí que conseguem se destacar. Mas eu falei, eu preciso abrir o meu leque de opção. Tanto que tem autores que falam que não deve fazer isso, não deve escrever vários gêneros. Eu discordo totalmente, porque o meu livro que mais hitou, né, foi o de terror com horror. E o meu de fantasia, ele ainda tá com um público baixo, mas que eu pretendo aumentar. E o meu, por enquanto, tá sendo focado nisso de romance LGBTQIA+, entendeu? Então eu vou mesclando todos esses públicos que, mesmo que, tipo assim, um público não leia o outro livro, ele vai ler o próximo que vai vir, se for do mesmo gênero, entendeu? Ou até mesmo, às vezes, eles leem só por causa de mim. E aí eles acabam gostando da história. Esse é um ponto que eu ia falar, porque vai chegando um ponto que a pessoa gosta de você, independente do livro que você lançou. Então, Isso. Né? Então, acho que é um ponto bem legal, porque chegando nesse status, você consegue navegar naquilo que você quer escrever, independente do que for, né? A sua audiência, seus leitores vão te acompanhar. Eu tô com sua página aberta aqui da Amazon. Tem, assim, a série de fantasia é da série Prodígio, que tem vários. É 2 livros e um conto. Eu gostei bastante. Eu gosto, assim, bastante das suas capas. Acho que elas são bem legais. É bonita, assim. Né? Foi cara. Porque é um projeto grande, então a gente gasta um dinheiro a mais. Sim. E gasta, geralmente, assim, são livros maiores, então, para revisar, para diagramar, são valores maiores, porque o livro já é maior, o trabalho gráfico é maior também, o tempo que você investe, né, escrevendo e revisando também é maior. Então, tudo é maior, né? Exatamente. Por isso que eu não gosto de livro grande. Eu não estou falando mal de quem escreve, mas eu não tenho condições de escrever um e-book maior do que 400 páginas. Gente, o leitor fica muito preso naquele livro. Ele não quer ficar preso, ele quer ler e passar para o próximo. E livros muito grandes também, você gasta mais com revisão, diagramação, todos esses custos. Se for livro físico, então, esquece, só para imprimir vai ser uns R$40.
Não, e fora que é um tempo muito maior entre um lançamento e outro, né? Então, aquela expectativa de novo livro, lançamento, todo o marketing em volta, você vai fazer, é muito mais espaçado. O crescimento, né? O ganho de audiência, de leitores, de avaliações, ele é muito mais espaçado. E eu tenho uma percepção, a gente fica cada vez mais imediatista, né? Então, é isso que você falou. A gente quer ler, passa para o próximo, ler, passa para o próximo, poucas páginas, livros que você vai ler tranquilamente em 1, 2 dias para passar para o próximo. E não só o próximo, pode ser o seu próximo. Então, lê, avalia, você está ganhando mais leitores, mais. Então, assim, é muito mais dinâmico, né? Acho que faz muito mais sentido. E e-book, né? E-book, ou no celular, ou no tablet, ou no Kindle, acho que ele pede mais essa dinâmica. Então, eu acho que livros grandes, acho que tem um espaço, mas ele não pode ser o único projeto do escritor. Às vezes não é um livro grande por ano e vários contos, né? Vários projetinhos. Não dá para fazer, gente. Sim. Nem todo mundo quer ler um livro de 800 páginas em e-book no Kindle, gente. Pessoal. E é tipo assim, ó. Foi uma coisa que o Mark falou também, né? Eu não lembro se ele falou exatamente desse jeito. Mas, por exemplo, se o seu livro é muito grande, 780 páginas, e o leitor não te conhece, jamais que ele vai querer se arriscar lendo isso. Não vai querer perder semanas, horas, dias, lendo uma coisa que ele não sabe se vai ser bom. Ou seja, se você trabalha muito, mas muito bem o marketing, e tipo assim, a pessoa tem certeza que ela vai ler o livro e vai gostar, é totalmente diferente. Mas se você é um escritor desconhecido, que está começando, não inventa de me lançar um livro de mais de 400 páginas em e-book, gente. Isso não adianta. Começa com conto, lança lá um conto de 40, 50 páginas para a pessoa se identificar com da história principal, alguma coisa assim. Exatamente, dá muito bom, né? Para você ganhar público e as pessoas conhecerem o seu trabalho. Depois que você vai aumentando, mas não começa assim não, gente, é furado. Não, e hoje, como é muito prático publicar, né, na Amazon, e hoje, não só a publicação, mas todos os processos editoriais está muito mais palpável, né? Isso. Você tem diversos, no Twitter eu acho muito mais, assim, revisores, capistas, diagramadores, tem uma galera lá. Todo mundo é tudo agora. Todo mundo é tudo. Você consegue resolver as coisas muito fáceis, né? Então, de repente, você tem uma linha principal de uma história e vários contos, spin-offs paralelos, que somando tudo, pode dar essas 700 páginas, mas em 8 livros, em 6 livros, em várias histórias picadinhas, assim. Acho que a vontade de escrever passa com tudo isso, mas tem que ser mais estratégico, principalmente para quem está começando agora, né? Sim, por isso que o pessoal precisa estudar marketing, planejamento de carreira, essas coisas. Para você ser um bom escritor, é muito bom você, tipo assim, ter a parte técnica de letras, né? Onde coloca uma vírgula, como se escreve isso, como se escreve aquilo, ou até mesmo que o pessoal, agora todo mundo está querendo fazer, vender esse curso, né, de escrita criativa para te ensinar a ser criativo. Mas não é só isso, gente. Você vai ser um bom escritor fazendo isso. Mas você não é só um escritor. Você é o seu próprio produto. Para as pessoas chegarem no seu livro, primeiro elas vão chegar em você. Então você precisa se vender para o leitor para ele querer comprar o seu livro. Então, tipo assim, se você não tem noção de marketing, de administração, de planejamento artístico, até de contabilidade, né, para saber fazer o seu orçamento direitinho, a sua carreira pode até ser que ela não dure muito. Porque é aquilo, você pode alongar sua carreira por 2, 3 anos, ou pode fazer ela se alongar por 20, 30 anos, entendeu? E demora muito para você monetizar a sua carreira. Eu levei 2 anos, 2 anos e meio, para começar a monetizar, né? Que é para ganhar dinheiro mesmo. Demorei muito tempo. Então não vai achando que as coisas vão cair do céu, que você vai publicar um livro e vai começar a ganhar R$1.000 na Amazon. Isso não existe. Só se você já for influenciador, né? Que aí é BookTok, influencer, BookGram, que já tem 50 mil seguidores. E aí o pessoal lança um livro lá. É fácil de virar, né? Sim. Isso. Mas aí quando você é escritor mesmo, que você tá vindo do zero, é bem mais diferente. Mas se for pensar, esse BookGram, ele começou, sei lá, 2015, vamos supor, ele tem 7 anos de estrada aí, e agora que vai lançar um livro, então o trabalho dele começou lá atrás, na real, né? E agora que transformou num livro, então teoricamente é rápido para ele ganhar dinheiro, mas ele não começou hoje no meio literário. Então, assim, ele investiu o tempo dele lá atrás, um exemplo. Então assim... a maioria dos BookGrams que eu conheço é de 2018. E como é que funciona? Geralmente esse povo é influencer.
Tipo o BookTok, tem, sei lá, 200, 300 mil seguidores. E aí a pessoa fala, eu quero lançar um livro porque eu quero escrever uma história, me sentir inspirada. A pessoa vai lançar esse livro, óbvio que ela vai vender muito, porque ela já tem público. Mas não é alguém que começa de baixo, que começa a construir uma carreira como escritor, e aí vai indo de degrau em degrau, até construir o seu público, entendeu? Porque, querendo ou não, as pessoas que estão lendo o livro da pessoa que está lançando, estão lendo porque gostam dela, gostam do conteúdo. Mas se identificar com essa pessoa como escritor é uma coisa completamente diferente, entendeu? Outro caminho, outro tipo de conteúdo produzido, então realmente nem compara, né? Mas é interessante falar sobre isso porque é bem desafiador, né? E acaba que o escrever o livro em si é a parte gostosa, a parte legal. E não representa, sei lá, nem 30% de todo o trabalho que o escritor tem que ter. Então, você fala planejamento de carreira, planejamento artístico, planejamento de conteúdo. Se ele não entende de design, de criação de alguma coisa, tem que ter alguém ali para produzir conteúdo, tem que ficar em rede social, tem que encher o saco, às vezes, das pessoas em algum ponto. Então, o trabalho depois de escrever, gestão de pessoas, contratei um revisor, contratei um capista, contabilidade também. Então, tem que estar ciente antes de entrar nessa, para não se frustrar, Exatamente. Gente. O que eu vejo muito autor